Olá, hoje nós vamos falar um pouco sobre um procedimento operacional padrão, um POP, da UNAD, e vamos fazer uma atualização sobre o POP de controle de temperatura dos equipamentos da UNAD. O objetivo desse POP é manter uma adequada temperatura de acondicionamento e manuseio dos hemoderivados que nós temos na nossa unidade, de modo a garantir a qualidade do produto e contribuir com a segurança do processo transfusional. Ele é aplicado a todos os funcionários da UNAD, que é a unidade de armazenamento e distribuição de hemocomponentes. Então, tanto os técnicos de enfermagem, auxiliar, enfermeiros que tem na UNAD, certo? Então, é de responsabilidade do enfermeiro, do técnico e auxiliar de enfermagem. Os materiais que podemos utilizar para o controle da temperatura são materiais simples. Vai constar de termômetro, os mapas de controle de temperatura. Olha aqui, eu coloquei um modelo de um mapa, mas são os que nós utilizamos na UNAD, que vai ser o mapa de controle da geladeira, do freezer e também do banho-maria. Também podemos verificar a temperatura ambiente, já que agora está sendo armazenadas plaquetas também para transfusão. E o procedimento para o controle da temperatura é verificar as temperaturas dos equipamentos, do freezer, da geladeira e do banho-maria, a cada 3 horas. Então, quem estiver no local da UNAD, a cada 3 horas, registra o valor da temperatura de cada um desses equipamentos, que é o que vocês já fazem, num mapa específico que já tem no setor. Bom, aí eu vou falar um pouco da temperatura de conservação dos hemocomponentes, iniciando pelo concentrado de hemácias, que é um dos mais utilizados no hospital. Então, o concentrado de hemácias, especificamente, ele deve ser mantido a uma temperatura entre 2 e 6 graus. Logo, a geladeira ela deve ser mantida a uma temperatura de 2 e 6 graus. Se houver variações maiores que essa, então pode haver algum problema com os hemocomponentes. Já o plasma fresco congelado, ele tem que ser totalmente congelado quando é colhido e mediante o processo de validação, no prazo ideal de 8 e até 24 horas após a coleta. Então, como ele tem que ser mantido congelado, ele precisa ser mantido no freezer a uma temperatura entre menos 18 graus até menos 30 graus. Isso para ele ser armazenado com validade de 12 meses, como é o nosso caso. Se for armazenado constantemente a temperaturas de menos 30 graus ou inferior, aí ele pode chegar a validade de até 24 meses. Mas no nosso caso da UNAD, nós utilizamos a temperatura de menos 18 a menos 30 graus, então esse plasma ele fica tendo uma validade de 12 meses. E antes de ser transfundido, o plasma ele deve ser descongelado a uma temperatura de 37 graus. O ideal era que esse descongelamento fosse feito a seco, em um descongelador próprio para plasma. Mas quando não tem esse equipamento, pode ser feito também no banho-maria, que é o nosso caso. Então, por isso que sempre quando for fazer esse descongelamento no banho-maria, deve verificar se a temperatura está correta, 37 graus Celsius, e manter essa temperatura no mapa também. O plasma fresco congelado tem algumas observações. Quando for descongelar, se observar que ele tem algum rasgo, algum problema, alguma alteração, o produto ele deve ser expurgado como perda. E sempre que for descongelado, o plasma só pode ser utilizado em até 6 horas. Então, às vezes um setor liga, pede para usar um plasma e depois que já é descongelado, às vezes o setor diz que não vai mais precisar.
Mas se passar de um prazo de 6 horas que descongelou, esse plasma já deve ser descartado. Então não poderá mais utilizar. E plasmas descongelados ou semi-descongelados, infelizmente não podem ser congelados novamente. Se não forem utilizados, já devem ser expurgados. Já os concentrados de plaquetas, eles têm uma validade de 5 dias a partir da coleta. Como o plasma, as plaquetas, elas são coletadas no Hemonorte e de lá vem para o núcleo de hematologia, já vem com uma validade menor. E fora do agitador, essa validade é de apenas 24 horas. Então, o concentrado de plaquetas ele é mantido tanto no agitador horizontal como no rotativo em temperatura ambiente. No caso, o ideal seria que a temperatura fosse de 2 a 22 graus Celsius, que é a temperatura ambiente que normalmente é observada dentro da UNAD. Nesse caso, é interessante verificar a temperatura ambiente para não haver perda das plaquetas. E quando elas forem tiradas dos agitadores, deve ser transfundido o mais rápido possível. Agora vamos falar um pouco de alguns riscos que podem acontecer no controle desses equipamentos, no controle das temperaturas. Pode haver perda de hemocomponentes por acondicionamento inadequado. Então, uma ação corretiva, em caso de haver grande variação de temperatura, é fazer o armazenamento dos hemocomponentes da UNAD lá no núcleo. Por exemplo, se houver um problema na geladeira, dos concentrados de hemácia, por exemplo, verificou que a temperatura está de 12 graus Celsius ou está apresentando variação de menos 5 graus até 12 graus Celsius. Então, todos os concentrados de hemácia já devem ser transferidos imediatamente para o núcleo de hematologia, até que o equipamento seja vistoriado e liberado pela engenharia clínica. Se qualquer equipamento tiver com a temperatura inadequada, seja o freezer, seja o banho-maria ou a própria geladeira, esse equipamento ele precisa ser consertado. Então, para isso deve haver uma comunicação com o serviço administrativo da unidade transfusional. No caso, pode falar com os administrativos lá do núcleo, como o Inácio, por exemplo, para que o mesmo possa abrir um chamado para a engenharia clínica para resolver o problema. E se for necessário, nesse caso também encaminhar todos os hemocomponentes para ser armazenados no núcleo, ok? Aqui são algumas referências que foram utilizadas, como o guia de hemocomponentes e a RDC 75 de 2016, caso vocês queiram dar uma olhada. A ideia era que fosse um vídeo curto mesmo. Eu agradeço pela atenção. Logo mais seguiremos com mais vídeos.